Qual foi a maior bobagem que uma parte da imprensa falou sobre o acidente com o avião em que estava o cantor Gabriel Diniz? E por que o avião do Gabriel Diniz caiu? E todo mundo morreu. Mas a gente sempre tem que esperar, né, sair o resultado final do relatório do CENIPA, que é bastante complicado porque esses aviões particulares não possuem caixa preta. Queda do avião do candidato a presidente da República, Eduardo Campos. Foi uma sabotagem? E o caso do avião do ministro do STF, Teori Zavascki? A aviação ela é extremamente segura se os procedimentos forem seguidos à risca. Os procedimentos estão lá para isso. Você viaja muito de avião, né? Bastante. E você já viveu alguma situação de emergência nos seus voos? O meu convidado é um especialista em aviões, tem mais de 32 anos de experiência com o assunto. Ele sabe tudo da parte mecânica e operacional de uma aeronave. O diferencial é que meu entrevistado explica tudo de uma forma simples, fácil e gostosa de entender. Youtuber Lito de Souza, seja bem-vindo ao programa de entrevistas Ping Pong com Bonfá. Muito obrigado, Bonfá, pelo convite. É um prazer estar aqui. E estou nervoso porque eu sei... por assistir os seus programas, eu sei que sempre sai alguma coisa que muitas vezes o entrevistado nem quer falar, mas acaba saindo. Será que ele vai revelar aqui, hein? Será que tem alguma revelação? Ah, sempre tem, né? Sempre tem uma revelação. Imagina o mundo da aviação, tem tanta curiosidade, né? Tanta coisa. É um mundo, né? É realmente um mundo a aviação. E onde nós estamos gravando? Então, estamos no estúdio do Aviões e Músicas, que é o canal, que é o meu canal, que fala da aviação de uma maneira descomplicada. Qual foi a maior bobagem que uma parte da imprensa falou sobre o acidente com o avião em que estava o cantor Gabriel Diniz? O do Gabriel Diniz, eu não... teve. Sempre teve, né? Porque o avião caiu, aí já começou a cair durante o dia. E por incrível que pareça, foi de um especialista, assim, um especialista convidado, eu não lembro... Que você não esperava. Que eu não esperava. Em canal, né, de TV, em rede, e aí ele estava falando sobre stall. Stall é quando o avião perde sustentação. E ele falou assim que o avião poderia ter entrado em stall, e quando o avião entra em stall, as asas se dobram e... Aí eu falei, não, eu não acredito que está falando isso, sabe? Porque asa de avião é uma das coisas mais seguras que tem. Para uma asa de avião quebrar, assim, ou ele é um avião acrobático e não seguiram os procedimentos corretamente, ou tem alguma falha estrutural muito grave. Mas em avião comercial ou avião particular, assim, que não tem muita carga lá, para quebrar uma asa tem que ser um esforço gigantesco. E não seria uma perda de sustentação que causaria isso. Ou seja, foi um bolachão ali ao vivo, que é difícil, eu entendo, é muito difícil você falar ao vivo num programa. Por acaso eu estive no da Ana Maria Braga para falar exatamente desse acidente. E com ponto, né? Já trabalhei lá. É verdade. Já trabalhei. Um beijo, Ana, para você e para Vivi. Vivi, nossa, maravilhosa. Vivi de Marco. Vivi de Marco. Diretora-geral lá do programa. Um beijo para vocês. Então, eu com ponto ali, né, e tem um pouco de atraso e o nervoso de estar ao vivo ali falando para uma audiência gigantesca, é óbvio que você, às vezes, pode falar uma bobeira, mas não de tamanha magnitude, assim, né? Essa foi Foi. E por que o avião do Gabriel Diniz caiu? E todo mundo morreu? Então, ainda está em investigação esse acidente. Você suspeita do quê? Então, desorientação espacial, esse é o termo. Os aviões, os pilotos, eles são preparados para voar olhando a linha do horizonte, no início. E para eles voarem por instrumentos, eles precisam de um treinamento especial. Para ele aprender a não confiar no próprio corpo, confiar no que o instrumento está falando. Porque se você confiar no que o seu corpo está sentindo, você vai voar de cabeça para baixo sem saber que está voando de cabeça para baixo. Nossa! É mesmo? Isso. E isso acontece quando você perde referência visual. Ou seja, você não enxerga a linha do horizonte. E muito provavelmente o que aconteceu naquele acidente foi que as condições meteorológicas não estavam boas para aquele voo. E parece que não estavam mesmo, porque depois eu fui estudar, né? Não sou especialista como você, eu sou um curioso só. Sou um jornalista generalista. Eu fui estudar e realmente o tempo estava ruim aquele dia. Isso.
E naquela região. Uma das coisas que me chamou a atenção foi que o Gabriel Diniz postou uma foto daquele avião no voo de ida, se eu não me engano. E o instrumento que é fundamental para você voar um avião sem conseguir ver o horizonte, ele estava com defeito pela foto. Como é que chama isso? É o horizonte artificial. Estava quebrado. Estava quebrado. Então, se ele entrou numa condição não visual com aquele instrumento quebrado, você precisa ter um treinamento muito gigantesco, muita experiência para não entrar numa condição que o avião se perde e você não recupera mais aquele voo. Ele pode entrar em parafuso, pode... É bem complicado. Então essa é uma das linhas de investigação. Mas a gente sempre tem que esperar, né, sair o resultado final do relatório do CENIPA, que é bastante complicado porque esses aviões particulares não possuem caixa preta. E aí como é que fica? O CENIPA é o órgão da aeronáutica que fiscaliza todos os acidentes aéreos aqui no Brasil. Faz a investigação. E aí você usa a ciência forense, né? Você, pela deformação do material que é feito o avião, você sabe mais ou menos precisar que velocidade ele entrou no solo, que altitude que ele estava, de onde os instrumentos pararam, em que condição que o motor estava na hora do impacto, para saber se houve um problema no motor, se não houve, porque tudo isso tem que ser relevante para a investigação. Porque eu estou falando de desorientação espacial, mas se o cara chegar lá, investiga e vê que o motor já estava parado antes do avião cair, muda a história do voo. Entendeu? E esse relatório ainda não saiu? Não saiu ainda. Geralmente demora um ano e meio. Queda do avião do candidato a presidente da República, Eduardo Campos. Foi uma sabotagem? Ah, meu Deus. Isso é o que as pessoas pensam, né? Elas acham que porque o avião caiu e tinha um político lá, não podia ter, sei lá, um cantor de rock ou qualquer outra pessoa. Mas porque foi um político é porque foi sabotagem do outro lado, ou de alguém interessado em ganhar ou não. É muito difícil sabotar um avião. A gente viu isso há 3 semanas atrás. Teve um mecânico da América... Mas não pode cortar lá, hein? Vamos cortar um cabo. Então, o que acontece cortar um cabo? Há 3 semanas atrás teve uma sabotagem em um avião americano. American Airlines. Um mecânico da American Airlines sabotou o tubo de pitot de um avião 737. Ele puxou uma mangueirinha e colou espuma lá dentro e botou de volta. Por que ele fez isso? No primeiro momento ele falou que, como estão em brigas salariais, ele queria atrasar, ele não queria causar um acidente no avião. Não, mas... Ele queria que o voo atrasasse para chamar a atenção da questão salarial que eles estão em negociação. Né? Mas ele poderia ter derrubado o avião com isso? Com isso não, porque é o que eu vou falar agora da questão da sabotagem. Quando o avião, para ele voar em segurança, ele tem sistemas críticos. Sistemas críticos são muito monitorados e eles têm um nível de redundância maior. Então, quando você sabota um sistema desse, ele só colou espuminha. Mas, hoje em dia, esses aviões são muito modernos, então existe um processador, um computador, que ele vai pegar esse valor de pressão de ar que aquela mangueirinha media e ele transforma esse valor, que é um valor analógico, é força de ar, em sinal digital. Só que não tem um só, tem 3. Aí o que acontece? Ele entupiu um. Tem outros 2. Aí tem outros 2. Aí o que o computador central fala? Você está me dizendo que tem um valor. Esse aqui está dizendo que tem o mesmo valor. Mas esse aqui está dizendo que tem um valor totalmente diferente. Tem alguma coisa errada. Acende uma luz lá no painel do piloto, dizendo sistema X. O piloto pega o checklist dele e vai ver. Preciso voltar para o gate porque o mecânico precisa ver isso. Aí quando voltou, aí foram investigar e o voo foi cancelado, né? Aí acharam a sabotagem. É a mesma coisa de você cortar um fio. Se você cortar qualquer coisa, vai ter um alerta em algum lugar. Se o que você cortou não é crítico para o voo, pode não ter o alerta, mas também o avião não vai cair. Então não adianta você sabotar aquilo. Então todos os sistemas críticos para sabotar são muito difíceis. Então não ocorreu sabotagem do Eduardo Campos. E quando você pega as imagens de radar do voo, você vê que os pilotos pegaram os atalhos que não deveriam. Os pilotos estavam fatigados, fazendo uma aproximação em condição de tempo ruim. Eu estudei na base aérea de Santos. Eu me formei lá. E é nessas épocas que tem
a gente chamava de cerração lá, né? Que é a neblina baixinha, Nevoeiro. nevoeiro com chuvinha, é horrível. A pista é muito curta, não tem auxílio de navegação lá. Não é como o aeroporto de Guarulhos, que tem um negócio que guia o avião para a pista. Lá não tem nada disso. Um voo cego, é uma pista cega. Então tem que seguir o procedimento certinho, e foi feito todo errado. Aí foi feito errado, o piloto falou, não vou conseguir pousar, ele tentou arremeter. Só que a arremetida, ela tem que ser feita também com procedimentos corretos. Mas como eles estavam fatigados, eles entraram em desorientação espacial, que foi a mesma coisa que aconteceu com o Diniz, que eu acredito. E foi irrecuperável ele foi de nariz para o chão. Antes de continuar a minha entrevista com o Lito Souza, eu tenho um recado muito importante para vocês. Inscreva-se no canal agora e ative o sino, isso é muito importante. Quanto maior o número de inscritos, mais entrevistas eu vou fazer para vocês. Eu conto com a sua ajuda, hein? E o caso do avião do ministro do STF, Teori Zavascki? Exatamente a mesma coisa. Também? Não foi. E as pessoas, é isso que as pessoas acham difícil de acreditar. Você está me dizendo que também ocorreu desorientação espacial? Também foi. Difícil de acreditar, né? Olha só, a aviação ela é extremamente segura se os procedimentos forem seguidos à risca. Os procedimentos estão lá para isso. Se você pula um procedimento, você está aumentando a tua chance de que um acidente aconteça. Para ti, o teto máximo, ou mínimo, o teto mínimo para se pousar é 1.500 pés. Traduzindo? 500 metros, seriam esses 1.500 pés. Então, o piloto tem que ter as nuvens nessa altitude para ele pousar em Paraty, que é uma pista muito curta, só tem um sentido para pousar. Ele tem que ver. Ele tem que ver. Teu visual. Teu visual. E o teto é assim, a altura que a nuvem está do chão. Então ela tem que estar a esses 500 metros. No mínimo. No mínimo. Ou mais alto. Ou mais alto. Mais alto pode, mas nunca mais baixo. Sabe qual era a altitude que estava lá? Não. A altitude não, o teto, né? 150 pés. Nossa. Isso é 10% do que era para estar. Então, não é que ele estava arriscando por pouca coisa, era por muita coisa. O que significa um teto tão baixo? Que ele tem que baixar muito o avião para ficar perto do mar, para conseguir enxergar a pista. E ele não enxergou da primeira vez, e ele faz a arremetida. E ele não enxergou a segunda vez, ele faz a arremetida. E na terceira, com as condições deteriorando, existe um fenômeno na aviação que o olho ele passa a enxergar umas coisas diferentes em relação ao que o teu corpo está sentindo. E o ouvido também sentindo. E aí ele estava muito perto do mar e aquilo causa uma ilusão em que ele inclinou demais a curva, a asa bateu na água e aí o resto é história. Não houve sabotagem, não houve um suicídio do piloto, nada disso. Foi só uma questão de não cumprir os procedimentos publicados. E muitas vezes isso acontece. E a gente vê que acontece mais acidentes na aviação particular ou de táxi aéreo do que na aviação comercial por causa disso. Um piloto de linha aérea, ele segue o que está publicado. Jamais faria isso. Jamais vai pousar fora dos mínimos. Porque se ele pousar, existe um software no avião que entrega ele para a empresa aérea. O piloto tal pousou fora dos mínimos. Aí o cara é chamado lá na instrução e aí já viu. Particular, tá o Teori lá falando, preciso pousar aí, tem um negócio aí, temos que ir. Então existe uma pressão em cima do piloto para que tente fazer aquilo de qualquer jeito. E aí... Você viaja muito de avião, né? Bastante. E você já viveu alguma situação de emergência nos seus voos? Eu voando como passageiro, não. Mas eu digo isso porque teve um período... quando a Varig criou a Rio Sul, e a Rio Sul começou a crescer bastante. Lembro disso, como passageiro. Isso, e aí a Rio Sul comprou jatos, que eram 737-500, era um 737 um pouquinho curtinho, para poder pousar em pistas curtas, como Londrina, Foz do Iguaçu. E como a Rio Sul não tinha manutenção de jato 737, quem tinha era a Varig, e eu era funcionário Varig, aí a Varig emprestava a manutenção e os pilotos para operarem na Rio Sul, até o pessoal da Rio Sul ser treinado para conseguir andar com as próprias pernas. E lá foi o Super Lito.
E aí eu acompanhei muitos voos. A minha escala era assim, era 5 dias voando, 1 de folga. 5 dias voando, 1 de folga. E um desses voos teve uma decolagem de Londrina, que eu estava na cabine, né? Eu voava junto com os pilotos. E aí o piloto foi recolher o trem de pouso e o trem de pouso não recolheu, ficou para baixo. E aí o piloto olhou para trás assim e falou: e aí, o que eu faço? Aí eu falei para ele: puxa o gatilho, que tem a alavanca do trem de pouso, tem um gatilho embaixo que você faz um pulo pelo sistema, você elimina as travas de segurança. E aí o trem recolheria. Aí o piloto falou para mim: eu não aperto o gatilho para o trem subir, eu só aperto o gatilho para o trem descer, porque eu preciso do trem embaixo para pousar, né? Porque se aperta para ele subir, ele não vai descer mais depois? Ele desce depois, então. Tá certo o piloto. Aí eu pedi autorização para isolar um circuito elétrico durante o voo, que é coisa que não se faz hoje em dia. Hoje em dia é proibido se fazer isso. E aí o comandante autorizou, eu puxei, coloquei para dentro e falei: tenta agora. Ele tentou e nada. Trem lá embaixo. Aí ele reduz a velocidade, né, e fica voando ali. E ele fala: bom, eu vou ter que voltar para Londrina então. Eu falei: então vamos voltar. Aí ele falou: se você não consertar em 35 minutos, acho que era isso o tempo que eu tinha. Aí vai ocorrer o pôr de sol. Que esses aeroportos pequenos que possuem... Eles fechavam na hora do pôr do sol. Aí ele falou: e aí a gente vai ter que ficar em Londrina. E eu nem tinha roupa, né? Eu tô acostumado com essa... Avião é tão bom que, né? Não vai acontecer nada. É um Boeing, né? Não vai ter problema. E aí voltou, pousou em Londrina. Aí abriu a porta, assim, aí já vem o comandante, pega o alto-falante lá e fala para os passageiros: tivemos um problema técnico, mas o nosso mecânico já vai descer e consertar. E aí eu abri a porta assim, eu olhei aqui, os passageiros tudo olhando para mim, descendo assim. Assim: olha, super, estamos contando com você, hein? Aí desci a escada, abri o porão eletrônico lá e bati em umas coisinhas lá. Acendeu uma luzinha que não estava acendendo, que durante o teste ela tinha que acender. Eu falei: bom, ficou bom o sistema. Aí subi a porta e falei: tá bom. Ele falou: tá bom, porque se não recolher, aí o pôr de sol já aconteceu aqui, eu não vou poder mais pousar aqui. A gente vai ter que ir para Curitiba com o trem embaixo. Aí aquela minha força interior, né, falou: não, vai dar tudo certo. E deu, aí decolou, recolheu o trem. E qual o problema de voar com o trem embaixo, o trem aberto? Consumo de combustível. Só? Só. A viagem demora muito mais porque existe um limite de velocidade para você voar com um trem de pouso embaixo. Porque se você acelerar muito o avião, você arranca as linhas hidráulicas, fiação que tem no trem de pouso. Vai tudo embora. Então existe um limite que é bem alto, é 250 nós no caso do 737, isso dá quase 480 km por hora. Então não pode passar dessa velocidade? Não pode passar dessa velocidade. Nossa, então a viagem... Que demoraria 30 minutos, ela demora 1 hora. Aí você precisa de mais combustível. Precisa de mais combustível, porque você está voando baixo, devagar, e aquele é muita resistência ao avanço do avião. Então o combustível não daria para chegar até São Paulo, e aí por isso que teria que ir para Curitiba. Começa a complicar. Começa a complicar. E aí? E aí deu certo. O que eu fiz deu certo, o trem recolheu, viemos para São Paulo, chegou em São Paulo, falei pro pessoal da Varig: vamos consertar esse negócio aí que eu só dei um jeitinho. Eu já estava suando aqui. História boa. Qual que é o seu avião favorito? Você tem um? Tenho, é esse aqui. É esse? É o Boeing 777. É a menina dos olhos? Esse é o melhor avião já feito em toda a história. É o melhor avião do mundo? Do mundo. Além de ser o seu favorito? É. Em tudo, em confiabilidade, em facilidade de manutenção. Existe uma razão para isso. Durante a fase de projeto dele, a manutenção participou ativamente. O chefe dos mecânicos da Boeing participou da fase de design do avião. Então, quando o engenheiro vinha com uma proposta, aí o mecânico falava: pô, legal, mas eu não vou conseguir consertar isso aí do jeito que você está pensando. A gente precisa mudar isso. Então, esses inputs da manutenção foram muito importantes para o avião sair de uma maneira espetacular para a manutenção. E os pilotos também amam ele. É um avião muito dócil, é full fly-by-wire, né? Ou seja, ele voa completamente protegido por leis de computação.
Então ele tem um voo muito suave, é extremamente seguro. Esse avião não tem nenhum acidente assim, de perda total de vítimas. Aconteceu um acidente por erro humano numa aproximação de um avião da Asiana em São Francisco, que morreram... O avião destruiu completo, pegou fogo e morreram 4 pessoas. 2 atropeladas pelos bombeiros quando foram fazer o resgate. Nossa, que fatalidade. E 2 foi por queda mesmo, quando quebrou o avião. Teve um outro que os 2 motores pararam já perto de Londres, ele pousou na grama antes lá, não morreu ninguém. Então é um avião extremamente seguro e bom para se trabalhar. Você está gostando da minha conversa com o Lito Souza? Não acabou! Então, o que aconteceu com o novo 737 MAX da Boeing, né? Onde a Boeing errou? Tem muita pane na aviação hoje? Quem falha mais, é a máquina ou o homem? O canal dele explodiu, tem quase 1 milhão de inscritos, mais de 600 vídeos. Quantos milhões de visualizações? 4 milhões por mês, é isso? 200 milhões de visualizações. 200 milhões de visualizações estão cantando aqui, é uma loucura. É uma loucura. É a Mila, a esposa dele. Como é que o casal se conheceu? Como é que foi? A Câmara dos Deputados decidiu manter o veto do Bolsonaro e as companhias aéreas brasileiras continuam autorizadas a cobrar por bagagem de até 23 quilos despachada em aviões com capacidade acima de 31 lugares nos voos domésticos. Você acha isso justo?